Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leitura Lise. Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. E bom, gente, acho que hoje vai ser um dos vídeos mais desafiadores de gravar aqui para esse canal, porque eu quero conversar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler recentemente e que já se tornou aí um dos meus livros favoritos da vida, tá lá dentro do top 5, que é O Grande Sertão Veredas, um livro muito profundo, muito complexo, do João Guimarães Rosa, um grande clássico da nossa literatura aqui nacional. Então, gente, meu intuito aqui com esse vídeo é tentar fazer com que você que ainda não leu O Grande Sertão Veredas, ou você que começou a ler, achou um pouquinho complexo devido à linguagem e não concluiu, conclua agora, leia agora, né? E também para trocar experiências, reflexões a respeito dessa obra grandiosa, porque ela nos permite discussões assim inesgotáveis sobre vários temas, né? E eu vou comentar mais aqui com vocês sobre os pontos que mais me chamaram a atenção na história, né? Que eu dividi em 5 categorias que eu chamei de dimensões, mas isso aí eu falo no final. Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o enredo dessa história maravilhosa. Quem vai contar aqui a história pra gente é o Riobaldo. Na altura do campeonato que ele tá contando a história, ele já é um idoso, mas ele vai contar as suas memórias, né? Desde a infância até o período da fase adulta. Ele vai contar as memórias dele para um interlocutor, a quem ele vai chamar de doutor. Na verdade, ele não vai dizer pra gente quem é esse interlocutor. Pode ser nós mesmos, pode ser o próprio leitor, né? Mas ele não vai deixar claro, ele só vai demonstrar pra gente que ele tá relatando as memórias da sua vida para uma pessoa que ele julga de muita instrução, né? Uma pessoa inteligente, provavelmente um grande intelectual. E ele vai contando, narrando aí tudo que ele viveu em alguns períodos da vida dele. Esse livro, na verdade, ele era para ser um monólogo, né? Mas você percebe que por mais que seja só o Riobaldo contando ali a história, ele na verdade é um diálogo, né? Um diálogo do Riobaldo com o interlocutor. Isso você precisa ler para conseguir experimentar essa sensação de estar realmente dentro da história, de estar conversando com o Riobaldo. É muito sensacional. Então, o Riobaldo, logo na infância, ele perde a mãe e ele vai morar com seu padrinho, que é o Celorico Mendes, que é um importante ali, dono de fazendas. E aí, nessa convivência com o Celorico Mendes, ele conhece uma vida que ele vai achar bem diferente, né? Uma vida que ele vai chamar, traçada pelo sistema da jagunçagem. Então, várias coisas vão acontecendo ali no livro que ele acaba se tornando um jagunço. Então ele participa de vários bandos liderados por vários chefes diferentes, até que ele mesmo torna-se um chefe, né? Que é o famoso Urutu Branco, que é seu apelido que ele vai receber ali dos seus jagunços amigos. Um detalhe muito importante para a história toda que vai acontecer ainda na infância do Riobaldo é o encontro que ele tem com um rapaz que se diz chamar Reinaldo. E esse rapaz, Reinaldo, ele tem feições bem finas, bem delicadas, né? Olhos verdes. O Riobaldo acha ele belíssimo. E ele demonstra ser um menino de muita coragem também, porque ele desafia o Riobaldo aos dois atravessarem o Rio São Francisco. Nessa travessia que ele faz com esse menino Reinaldo, o Riobaldo ele fica impressionado, né, com a coragem e fica muito encantado com esse menino. E posteriormente, já na vida adulta, quando ele já está ali vivenciando a vida de um jagunço, ele vai reencontrar o Reinaldo, que na verdade vai revelar somente para ele seu verdadeiro nome, que é o Diadorim, o famoso Diadorim. E Diadorim vai ser a grande motivação para o clímax também da história acontecer, né? A gente sabe através até mesmo da história, né? Que os jagunços, eles eram, de certa forma, bandidos, né? Eles matavam também em prol de um chefe. E eles tinham, no livro, um inimigo principal, que é chamado de Hermógenes. E o Hermógenes, também conhecido como Pactário, né? Era uma pessoa que tinha uma desavença um pouco mais específica aí com o Diadorim, que eu não vou contar pra vocês pra não dar spoiler.
Mas o Hermógenes, gente, ele fez um pacto, né, com o diabo. E na verdade esse pacto fáustico, ele tá presente ali na obra inteira, né? O Riobaldo, ele tá sempre questionando a respeito da existência de Deus ou do diabo, né? Se o pacto realmente é algo que existe. Até porque vai chegar um determinado tempo, momento do livro, em que o Riobaldo vai fazer um pacto com o diabo. Mas a gente fica na dúvida, pelo menos eu não vou contar pra vocês aqui o que eu acho, se deu certo ou não, esse pacto fáustico aí do Riobaldo. E é interessante essa história dos pactos, né, que ocorrem aí na história, porque até o Guimarães Rosa, quando perguntado, né, sobre isso em algumas entrevistas, ele dizia que era um livro muito difícil de falar a respeito realmente do que se tratava, né, e ele acabou, em uma das entrevistas que ele fez para uma TV alemã, classificando seu livro como uma espécie de Fausto sertanejo. É um livro, gente, que tem passagens espetaculares. Eu grifei muita coisa, marquei muita coisa, escrevi no livro. Ele tem uma poesia muito singular. E eu vou falar pra vocês agora um pouquinho das 5 dimensões, né, que eu achei que foram as que mais eu fiquei refletindo aí ao longo dessa obra. Sem dúvida, há outras dimensões também, mas essas 5 foram as mais impactantes pra mim. A primeira dimensão que eu quero compartilhar com vocês é a dimensão da linguagem, né? Então esse livro ele tem toda uma linguagem diferente para contar a história. E isso era muito importante para o próprio Guimarães Rosa. Além de médico, diplomata, o Guimarães Rosa era poliglota. E ele valorizava bastante a questão, assim, das línguas, né? Era algo que despertava nele um grande fascínio. Então, ele, inclusive, inventou algumas palavras, né? Eu achei genial o modo como ele emprega nas palavras um discurso tão autêntico, de personalidade mesmo para o Riobaldo, e ele consegue sustentar até o fim. Eu acho que isso foi uma das sacadas mais geniais que eu achei da história. E é como se você estivesse ouvindo o Riobaldo falar, é como se ele estivesse conversando com você, né? Para alguns leitores, eu acredito que possa ter sido um pouco complexo, principalmente ali no início, né? Porque é um tipo de linguagem realmente bem diferente. Então, para alguns leitores pode ter sido um pouquinho difícil, né? Pode ter causado algum tipo de estranhamento. Mas eu garanto para vocês que se persistir, você vai achar tão fluido, porque sinceramente, gente, pra mim foi uma das dimensões mais incríveis, porque não é aquele tipo de leitura que você precisa ficar focalizando ou entendendo no sentido realmente puro, aquela palavra por palavra, sabe? Você lê tudo e com uma espécie de mágica, você pensa que não entendeu, você tá entendendo toda a história, você tá totalmente ali entretido conectado ali com o relato do Riobaldo. Eu achei essa dimensão da linguagem absurdamente genial, não tem outra palavra para classificar. A segunda dimensão, gente, é a dimensão do território, do lugar, da natureza, né? E isso acredito que muitos geógrafos devem ficar encantados aí com a obra do Grande Sertão Veredas, que vai se passar ali no sertão, principalmente de Bahia, Goiás e Minas Gerais. E são passagens encantadoras, ele vai descrever aqui em vários pontos a natureza, a fauna, a flora, de maneira muito poética. E em vários momentos a gente vai percebendo uma característica que é como se o local moldasse o ser, né? Como se o sertão trabalhasse a personalidade ali das pessoas, dos sertanejos, né? E em vários momentos é como se a natureza estivesse dando sinais de como a história vai ser conduzida, sabe? Mas acredito que isso seriam umas percepções para eu ir apurando em algumas outras possíveis releituras, né? Porque essa parte do território, do lugar, né? Da importância da terra, né? E do modo como vai conduzir ali a vida, a história dos personagens, é uma dimensão também que me provocou muitas reflexões incríveis. Acredito que muitos geógrafos devem também ter uma percepção muito bonita dessa parte, muito interessante, né? A própria metáfora dos rios, né, ela está presente
em toda a história, a questão das travessias, né? O próprio nome do Rio Baldo, né? Rio Baldo, eu não acredito que tenha sido à toa. Então é uma dimensão que eu queria compartilhar com vocês. A outra dimensão, gente, é a dimensão do amor. Aqui, gente, essa paixão de Riobaldo por Diadorim, Diadorim por Riobaldo, é uma paixão tão forte, tão intensa, de a priori um amor proibido, né, mas assim, avassalador. E o Riobaldo, ele vai descrever Diadorim, eu acredito que tenha sido a maneira mais bela que eu já li, pelo menos até agora, de um personagem descrever o ser amado, né? Sabe aqueles memes, namore alguém que te olhe de tal jeito? Pois é, gente, namore alguém, casem com alguém que fale de você como o Riobaldo fala de Diadorim, porque é espetacular. E o desfecho ao final é algo assim... Gente, só de lembrar eu me emociono, de verdade. Vocês precisam ler para entender do que eu tô falando. A outra dimensão, gente, é a dimensão da espiritualidade, né? A todo momento o Riobaldo ele fica questionando sobre questões muito existenciais, né? E ele sempre está questionando sobre a existência de Deus, sobre a existência do diabo. Ele fica todo tempo se questionando se o pacto deu certo ou não deu certo, né? Dados os acontecimentos tão marcantes que vão acontecer aí ao longo da história. Tem um outro personagem muito legal que é o compadre Quelemem, que é aparentemente um personagem espírita, né, que segue a doutrina do espiritismo. E ele faz umas reflexões que eu marquei várias, grifei muitas, porque são muito lindas, são muito legais de você ler. O Riobaldo também ele é bastante supersticioso, você vê muita superstição aí nesse livro. Bem semelhante, não tão diferente talvez com Guimarães Rosa, né, gente? Um fato curioso da vida do Guimarães Rosa é que ele foi convidado algumas vezes para ser um membro da Academia Brasileira de Letras e em várias ele recusou. Ele recusava porque ele tinha medo de morrer, né, se ele aceitasse. Até que chegou um tempo, um belo dia, que ele decidiu não mais recusar, né? E quando ele integrou finalmente a Academia Brasileira de Letras, poucos dias depois ele teve um mal súbito e morreu. Então para você ver que até a vida do autor, assim como a sua obra, teve episódios bem mágicos, né? Bem intrigantes. E a última dimensão que eu queria compartilhar com vocês, que chamou muito a minha atenção, que talvez tenha sido a mais impactante para mim, é a dimensão do autoconhecimento e da complexidade humana, porque aparentemente um homem tão simples quanto o Riobaldo, ele carrega dentro de si uma complexidade gigantesca, assim como todos nós, né? Na medida que o Riobaldo ele conta a sua história, ele vai se conhecendo, né? Então você tá vendo ali ele fazendo um exercício de autoconhecimento também. Porque a todo instante ele se questiona se aquela vida era realmente para ser a dele. Ele não se sente pertencente ali daquele sistema de jagunçagem, ele não concorda com as próprias ações, ele duvida dos seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes, do seu próprio querer, né? E ele acaba revelando em todas essas dúvidas que ele tem, não só a respeito da espiritualidade, mas a respeito de si mesmo, né? E eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Até mesmo pelo nome, essa questão de sermos tão complexos, né? Ser tão complexo, ser tão intenso, ser tão bom, ser tão mal, né? Tudo isso ficou na minha cabeça por um tempo e eu fiquei refletindo bastante a respeito da complexidade da natureza humana, né? O que é o eu? Dificilmente a gente tem uma resposta bem certa para dar, né, gente? Riobaldo também não tinha. É um livro, gente, que também você pode ler simplesmente como uma história de aventura, porque acontece muita coisa, né? Você fica bastante ansioso para conhecer o desfecho da história, né? Você vai ver que tem muitas das novelas de cavalaria aí também, onde o Riobaldo seria a figura do herói, né? Tão clássico nas novelas de cavalaria. Você também vai ver semelhanças com
muitos livros da literatura alemã, como do Goethe, com Fausto, como Thomas Mann, né, que é o Doutor Fausto. Você vai ver ali aquela questão do pacto fáustico envolvido. Então, assim, é uma obra que você pode ler de várias maneiras, né? Acho muito difícil você terminar de ler O Grande Sertão Veredas e se sentir vazio. Eu acho que você vai se sentir com vários pontos de interrogação, vários pontos de exclamação também, de tão maravilhoso que é esse livro. Então, gente, dito isto, eu vou ficando por aqui com todas as reflexões subjetivas dentro de mim que eu tive ao ler essa obra e que eu tentei compartilhar algumas delas aqui com vocês. Acredito que eu ainda vou ficar pensando durante muito tempo sobre esse sertão, tão ser que a gente tem dentro de cada um de nós. E é preciso desbravá-lo, né? A gente não tem outra opção, é inevitável desbravá-lo nessa grande travessia, a qual chamamos de vida, né? E eu sempre vou me lembrar com cautela aquela frase que o Riobaldo mais fala ao longo do livro: viver é muito perigoso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.